Então, nós estamos falando sobre a raiz de Cristo, estudando o livro de Efésios, né? E hoje nós vamos falar sobre a ética cristã, os relacionamentos no corpo de Cristo. Para baixo. Se a gente pegar o cerne dessa aula, ela é coisas que a gente tem vivenciado no nosso dia a dia. A gente tem até como um jargão de vida, essas coisas do caráter de Cristo, de Gálatas 5 na nossa vida. Só que a gente não atenta para a profundidade de cada item que nós temos nessas passagens. E a gente vai ver com acuidade aí como que a gente deve viver nesse mundo sem se deixar contaminar. Porque o mundo quer oprimir os crentes, o mundo quer trazer os crentes para baixo, quer pressionar os crentes para caminhar no erro. E nós temos Cristo no coração, então nós temos que ouvir a Cristo e seguir os caminhos dele. Seguir a Bíblia, conhecer e praticar o que está na palavra de Deus. O texto base, então, está em Efésios 4, 25 a 32. Eu vou ler, depois eu queria que algum diácono ficasse com o microfone para que a gente desse uma interação aí com... Diz assim a palavra: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor, para buscar mais de Ti, buscar os Seus ensinamentos, a Sua doutrina, que o Senhor fale profundamente a cada coração aqui presente, não só aqui, como também na internet, Senhor, para que as pessoas cresçam na maturidade espiritual, entendam aquilo que o Senhor quer passar, aquilo que o Senhor quer ministrar, aquilo que o Senhor quer ensinar, para que a gente possa viver nesse mundo sem nos contaminar, vivendo a Sua palavra, única e exclusivamente a Sua palavra, obedecendo aos Seus preceitos e seguindo os Seus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Antes de a gente iniciar esse estudo, né, o estudo desse texto, a gente tem que considerar algumas informações que são importantes. Houve uma troca da aula do Marcos Cassoli, ele deveria dar os versículos anteriores a esse, então o meu está posterior ao que ele ia ministrar. Só que para ter um segmento, eu vou ter que entrar um pouquinho no que ele vai ensinar para a gente na semana que vem. Sobre o homem bom, o homem mau, uma mudança, etc. Tá ok? Então, nós vamos falar sobre o caráter de Cristo. Então, o caráter de Cristo é o quê? É a fidelidade aos princípios de Deus, né? É o respeito aos princípios da palavra de Deus. Jesus, ele é o verbo que se fez carne. E o caráter do homem é o inverso, né? A vida interior dele que reflete... até precisamente, né, os traços da natureza pecaminosa. Ela é influenciada pelo mundo, ou seja, os traços elevados aí da natureza divina, ela é influenciada pela palavra de Deus. Então, o que acontece? A gente mostra aquilo que está dentro do coração, né? Com o que você enche sua vida, é aquilo que você consegue transparecer para o mundo. Então, Jesus quer formar o caráter dele dentro de nós. O caráter de Jesus dentro de nós. O caráter de Cristo. Olha que maravilha. Aquele que é perfeito quer colocar o caráter em nós que somos imperfeitos. Para que a gente cresça na varão da estatura do varão perfeito.
Vamos ler alguns textos aí que elucidam isso. Tem algum diácono com microfone? Romanos 8, 29. Se não tem, a gente... Vamos dar sequência. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Gálatas 4,19. Meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até que ser Cristo formado em vós. E 2 Pedro 1,4 diz, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Então a gente pode perceber aqui por esses versículos que Deus quer desenvolver em nós o caráter de Cristo. Então essa é a vontade de Deus, né? Que a gente seja como Jesus Cristo. Deus quer trabalhar no nosso interior e a gente deve demonstrar o quê? Demonstrar que nós temos interesse disso, né? Não é que ele impõe. Em Apocalipse 3,20 fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, meu irmão, Deus é um gentleman, né? Ele não invade, não mete o pé na porta, não, ele toca na porta e você tem que abrir e dizer que você tem interesse em crescer, que você tem interesse, que você quer aprender mais dele, que você tenha ele realmente como Senhor e Salvador. E aí a gente tem que demonstrar essa nossa disponibilidade, né? Porém, uma só forma, né? Uma só maneira de a gente alcançar essa meta, que é o quê? Pela graça de Deus. O único caminho que a gente consegue se chegar a Deus é pela graça. Por quê? Porque o véu foi rasgado, não tem mais ninguém que intercepte a sua chegada a Deus. É você e Deus. Você tem que entrar no Santo dos Santos. Você tem livre acesso ao Pai. Isso é uma graça que foi nos dada, né, por Deus, para que a gente demonstre, que a gente possa se achegar a Deus em espírito e em verdade. Se a gente tentar nos tornar como Cristo aí com a nossa própria força, a gente vai estar se colocando debaixo do velho concerto, esse concerto com C, que significa o quê? Harmonizar, combinar, concordar. E assim nós vamos estar o quê? Debaixo da lei, não debaixo da graça, mas a gente volta a estar debaixo da lei. Então a gente sabe que desde que Jesus veio ao mundo, que ele veio para conviver aqui na Terra, a ideia era fazer uma reconciliação com Deus, do homem com Deus, porque quando houve o pecado, houve uma cisão, e aí Jesus veio para reconciliar, foi a 5ª aliança que ele fez com o povo, né? E aí sim, quando ele ressuscita, ele entra na nova e eterna aliança. Nós vamos ver isso aí um pouquinho mais para frente. Em Romanos 11,6 fala, e se é pela graça, o que é a graça? É Deus atuando em nós. A graça de Deus é Deus atuando em nós. Já não é pelas obras. O que é pelas obras? É o nosso próprio esforço, nossa própria habilidade fazendo as coisas, né? Ao contrário, a graça já não é de graça. Então, quando você faz, até uma situação que a gente tem que deixar bem clara aqui, que aqueles que creem que vão ser salvos pelas obras, não tem Jesus como Salvador, tem Jesus como mestre, mas não tem como Salvador. Porque a obra não leva a nada, o que leva é a graça. A gente tem que se aproximar para a graça. Então, a graça de Deus, ela afeta as nossas vidas através de 3 situações, 3 ações. Então, mediante a fé, né, que a fé é dom de Deus, pela misericórdia, que o que é misericórdia? É a graça aperfeiçoada em nós, e pela operação do poder de Deus. O poder de Deus opera soberanamente na nossa vida, né? Segundo o quê? A medida do dom da sua graça. Então, meu irmão, andar com Cristo é você ser submisso à sua palavra, é você respeitar a sua palavra, é você querer crescer na graça e no conhecimento, é você caminhar com Cristo, é você
respeitar a palavra de Deus. A palavra de Deus, eu costumo falar, ela é direta, ela é certeira, ela não tem jeitinho. A lei dos homens, eu estudei alguns anos de direito, você está num caminho, então você tem uma lei, aquela lei, dependendo de como você fundamenta, pode caminhar para a esquerda ou pode caminhar para a direita. Então você pode moldar essa lei de acordo com a sua necessidade. A lei de Deus não. Ela é direta, ela é certeira, ela tem um único caminho. Romanos 12, 2 fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tem princípios básicos aí no desenvolvimento do caráter que a gente tem que compreender. Se a gente quiser rever o caráter de Cristo em nós, o caráter de Cristo se formando na nossa vida, a gente tem que respeitar. É importante que a gente entenda que o ser, a gente ser, ela precede o fazer. Então, antes você tem que ser, para depois você fazer. É lógico, né? Uma macieira, ela vai produzir o quê? Maçã. Uma figueira vai produzir figo. E é óbvio aí que um dos princípios básicos de toda a criação divina é que a vida da criatura, ela participa, ela vai se manifestar um comportamento aí, instintivo, um comportamento correspondente na nossa vida. O que eu sou vai determinar o quê? O que eu vou fazer. Então, quando a gente lê lá o Sermão do Monte, a gente vê que Cristo enfatizou o quê? Atitudes, algumas atitudes. Oi? E não enfatizou o fazer, mas alguma coisa aí? Mas ele enfatizou atitudes. E 3 atitudes principais, né? A gente tem que depender mais de Deus, né? Ou seja, conhecer a Bíblia, orar, pedir sempre a direção de Deus. Isso é o cerne do cristão. Você tem que conhecer o seu Criador, você tem que conhecer aquele que te deu a vida por você, aquele que te salvou. Então, conhecendo a Bíblia, você vai, e orar, né? Orar é a arma do crente, você vai conhecer mais os caminhos que você deve seguir. Você vai deixar de ser enganado. Em segundo lugar, conhecer e praticar os princípios da Bíblia. Então, ler a palavra de Deus, entender, né? Ela é a referência para a nossa vida, ela é um manual de vida do cristão. Então, se você não conhecer, como é que você vai direcionar a sua vida perante a Bíblia? Você tem que conhecer. Em terceiro, ser aberto à exortação da Bíblia. Aí é um problema, né? A gente até aqui você vai aprender, você vai seguir, você vai se esforçar, etc. Agora, quando você vai receber a exortação da Bíblia, né, aquilo que você é chamado a atenção para você parar, aí que muitas vezes muitos crentes aí recalcitram. Se você tem o Senhor como Salvador, se você conhece a Bíblia, se você sabe que aquela é o manual de vida, aceite a exortação de Cristo. É para o teu bem, é Ele direcionando a sua vida, tirando aquilo que desagrada a Ele da sua vida e colocando as coisas que você tem que ser direcionado para seguir. Então, a gente tem que ser crentes verdadeiros, né, transparentes para Deus, abrir o coração para Deus. Aquilo que te machuca, fale para Deus. Aquilo que é difícil de você abrir mão, fale para Deus. Está difícil perdoar? Se você esperar você ter vontade para perdoar, você não perdoa ninguém. Você tem que perdoar além da sua vontade. Porque a sua vontade, até parafraseando Marcos aqui, a sua vontade é voar no pescoço da pessoa. Mas não, você tem que amar aquela pessoa que está te atacando. Porque em Efésios, nós vamos ver algumas aulas para frente, fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e dominadores do mal. Então não é aquela pessoa que está te atacando que é seu inimigo, não, é quem está por trás daquela pessoa. Quem está instigando aquela pessoa a te atacar, te humilhar, te colocar para baixo, é quem está por trás daquela pessoa e não aquela pessoa que está sendo usada. Você tem que orar por ela. Né? E nesse ponto
tem uma correlação aí entre as bem-aventuranças que está em Mateus com os problemas radicais das atitudes. Esses problemas radicais das atitudes é aquilo que nós vamos estudar hoje. Eu estou só fazendo um preâmbulo aí para que a gente entenda como é que a gente vai chegar nessas raízes do mal, nessas raízes do velho homem. Então, em primeiro lugar, a gente vê o ser. Você tem que ser. Então, as bem-aventuranças falam, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, o que é isso? É uma atitude humilde, confiante, submissa, obediente a Deus. Tem o significado de reconhecer a sua limitação. Desde o início, Deus colocou limitação. Em Adão, lá no Éden, tinha a árvore do bem e do mal e a árvore que ele podia se alimentar normalmente. Existia um limite. A árvore da vida de um lado, a árvore do bem e do mal do outro. Existia um limite. Uma ele podia chegar, a outra não. Deus coloca limites na nossa vida. A palavra é o nosso limite. O respeito à palavra é o nosso limite. Então, o oposto, o problema radical que nós vamos ver hoje, seria o orgulho. Em segundo lugar, bem-aventurados os mansos. Então, a atitude de paz, uma espera confiante em Cristo. A gente não lutar por poses ou por posições, ceder para os outros. Quantas pessoas dentro da igreja querem ocupar cargo? Aqui a gente tem que ser servo. O melhor cargo que você ocupa é ser servo. Aprender a servir. E o oposto é a ira. Em terceiro lugar, bem-aventurados os misericordiosos. Então é uma atitude perdoadora, é uma atitude de compreensão com o próximo. Perdoar, receber perdão, porque muitas vezes tem pessoa tão orgulhosa que não recebe o perdão. Então isso causa o quê? Amargura. Como é complicado essa tal da amargura. Ela entra por detalhes, por pequenos detalhes, e ela vai tomando um corpo. A gente vai ver isso quando a gente chegar nessa parte. Em quarto lugar, bem-aventurados os puros de coração. Então, é uma atitude moral, você ter pureza no coração, tirar as coisas ruins do seu coração, pensamentos limpos, tirar os pensamentos impuros. E o oposto é a impureza moral. A gente não está falando aqui só de parte sexual, não. A impureza moral vem em todos os detalhes. Qualquer tipo de rebelião é uma impureza. Até aqui nós estamos vendo o ser. E agora nós vamos ver uma parte do meio das bem-aventuranças, que é a parte de consciência. Bem-aventurados os pacificadores. É uma consciência pura. A gente agir com paz. Ver a mão de Deus em tudo, cria um espírito perdoador. Quando você vê Cristo presente em cada detalhe da sua vida, em cada coisa que Deus está fazendo, cada situação que está acontecendo na sua vida, quando você sente a presença de Deus, te traz uma paz, sela teu coração com paz. Por isso que às vezes você é acusado até de, você é um irresponsável, porque você dentro dessa situação acontecendo, o mundo caindo e você nessa tranquilidade, é porque você está servindo o autor e consumador da sua fé. A sua confiança está linkada em Cristo. Quando você tem isso no coração, nada te abala. Você pode até vivenciar alguma coisa, uma situação complicada, você suar frio, mas você tem a confiança de que o que acontecer na sua vida, seja o caminho que você espera, ou seja o caminho que você não espera, é o perfeito de Deus. Agora, a gente parte para o fazer. Então, agora a gente parte para o fazer. Então, as primeiras eram ser, a do meio é consciência, e agora o fazer. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, procurar conhecer mais de Deus. Ele recebe a palavra do Espírito Santo e é exercitado por ele, e o oposto é a apatia. Como é difícil o crente apático. É o crente que chega no domingo, senta no fundo, sai da mesma forma que entrou. A palavra de Deus é novidade de vida. Quando você chega aqui, você tem as suas baterias recarregadas para você ter mais uma semana de vida. Para trabalhar na sua vida, mas com a carga, com a energia de Cristo. É convivência, é mão dada, é união, sentimento de amor.
Então, nunca venha para a igreja de uma forma corriqueira. Aqui não é um clube. Aqui é um local de adoração. Então, vamos sempre adorar a Deus. É o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração e majestade. Em sétimo lugar, bem-aventurados os que choram. Então, ser sensível a Deus, ser sensível às vidas, né? Receber o consolo e a paz de Deus, e o contrário é a ansiedade. Todos esses problemas radicais nós vamos estar vendo aqui. Tá? Então, só estou colocando a analogia com as bem-aventuranças e com o oposto. E esse oposto é o que nos ataca. Esse oposto é aquilo que quer oprimir a nossa vida. Esse oposto é aquilo que quer nos tirar do caminho. Em oitavo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então, viver uma vida digna e piedosa, quem viver uma vida digna e piedosa vai transbordar de alegria, vai receber lá o galardão, isso mais para frente, e o oposto disso é o medo. É lícito você ter medo? É uma pergunta que é lógico que é lícito. É bom você ter medo, porque o medo dá um limite. Agora, não todo medo. O medo, a palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse medo que te retrai, esse medo que te segura, esse medo que te aprisiona, esse é perigoso. Esse a gente tem que combater. Agora, o medo que nos dá limite, quer dizer, eu não quero passar daqui, porque aqui eu vou entrar numa seara que eu não conheço, que não me agrada, que não agrada a Deus, esse medo é bom. Então, é importante que a gente veja isso e tenha em mente que a gente nunca vai fazer o que Deus quer que a gente faça. Se você não conseguir entender, né, ser o que Ele quer que você seja, você nunca vai conseguir fazer o que Deus quer que você faça. Então, Deus te dá força, né, te dá condições para que você transforme o seu caráter. O Espírito Santo está aqui para nos transformar, dia a dia, momento a momento, para que a gente chegue, como eu falei já, à estatura do varão perfeito. Então vamos ver a restauração do novo homem, né? Jesus, fazendo uma parcalanogia aqui, ele é o arquiteto da nossa vida, né? É o arquiteto da nossa casa espiritual. E é interessante que Jesus não nos vê em obras, não. Ele nos vê prontos. Ele vê aonde que a gente tem que atingir. Então, Jesus, ele nos ama como a gente é hoje. A gente, quando chega aqui todo sujo, esfarrapado, aí no sentido de, antes da nossa conversão, quando a gente chega assim, buscando um caminho, ele te aceita do jeito que você é. Só que ele se recusa de se deixar da mesma forma. Isso não é uma frase minha, é uma frase do Max Lucado, mas... Jesus quer nos aperfeiçoar. E o desejo de Deus é que a gente se torne mesmo um novo homem. Esse novo homem que Ele tem preparado aí provisões através da graça para que a gente atinja a estatura de Jesus Cristo. Meu irmão, Jesus morreu por nós na cruz. Ele sofreu todas as agruras desse mundo, as principais agruras desse mundo. Isso para quê? Para carregar sobre Ele os nossos pecados. Ele fez o quê? Ele subjugou o velho homem, né, na própria carne dele. E até por esse sacrifício, esse supremo sacrifício, que a gente é capacitado a ser uma nova criatura. Por esse sacrifício de Cristo, nós podemos ser uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então aqui a gente tem uma não sei como é que chama isso, um desenho, um esquema, mais ou menos isso que a gente tem, como é que foi, rapidamente, como é que se deu esse novo homem, esse homem de Deus. Então, primeiro tinha o Jardim do Éden, os limites, né? A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Houve o pecado, o homem morre, né? O velho homem foi produzido pelo pecado. A partir desse momento, a terra começou a criar cardos e abrolhos.
E nós começamos a viver dentro de um estado pecaminoso. Adão era perfeito, perdeu essa imperfeição e a gente passou a viver em pecado. Daí Jesus veio, Jesus morre na cruz, Deus, o velho homem é subjugado, ele cria um novo homem através da graça, esse novo homem cresce a estatura do varão perfeito, e aí você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Um briefing aí de como se tornou essa possibilidade de você ser um novo homem. Então, as nossas atitudes, essas nossas atitudes com relação aí a nós mesmos, elas formam a nossa imagem, né? Elas podem ser aí influenciadas pelas pessoas, influenciadas pelas experiências, pelas habilidades naturais da pessoa e pelo que nós aparentamos, né? A gente gosta muito de aparência, né? Às vezes você quer aparentar, você está sofrendo, mas você quer aparentar uma alegria suprema, ao invés de você buscar uma ajuda, um consolo. Até nós vimos isso a semana passada, e não é fácil você confiar, mas em algumas pessoas que Deus coloca na sua vida, você pode confiar. Agora peça o caminho para Deus, peça o caminho e a certeza para Deus. Eu não quero voltar a esse assunto, mas é um assunto muito complicado de você confiar, porque a palavra fala, infeliz do homem que confia no homem. Agora, esse infeliz do homem que confia no homem serve para você mesmo. Infeliz de você se você confia em você. Se você estiver cheio de Deus, cheio de Espírito Santo, buscar os caminhos de Deus, estiver com o seu ser alinhado com os caminhos de Deus, aí você pode confiar no seu eu, vamos dizer assim, e muito parcamente. Mas, saindo desse caminho, a sua mente é impura. A sua mente é impura. Se você deixar ela tomar vulto, ela começar a direcionar a sua vida, sem você pedir os caminhos de Deus, o que vai acontecer? Você vai trilhar o caminho errado. Infelizmente, é isso que nós herdamos lá do período adâmico. Então, Deus, Ele não quer que as nossas atitudes que a gente toma aí no dia a dia sejam erradas, tenham respeito a coisas erradas, ou até desproporcionais. A ira, quando você dá vazão à ira, você sente lá uma raivinha, daí você não cura essa raivinha, ela cresce para uma ira, para um ódio, a coisa vai crescendo até que você fica num estado em que você não consegue voltar à normalidade, é desproporcional. Você chega ao furor, né? Bom, então, quando a gente se torna uma nova criatura, aí uma nova criatura em Jesus Cristo, a gente vê aí à luz das Escrituras a verdadeira autoestima que a gente tem que ter dentro de nós. Porque, meu irmão, a gente gosta de escutar e a gente recebe que a gente não é merecedor de nada, que a gente é miserável, que a gente é pobre, é cego, é nu, é não sei o quê. Nós somos, mas nós temos Deus no coração. E quando você tem Deus no coração, essas coisas são retiradas. Então você precisa se amar. Você precisa gostar de você mesmo. Imagine, a sua necessidade não é amar ao próximo. Como é que você vai amar o próximo se você não amar você mesmo? Então você tem que ter essa autoestima, esse conhecimento interior, gostar de você da forma que você é. Eu gostaria de ter o rosto do Brad Pitt. Eu gostaria de ter o cabelo não sei do quê. Não. Goste de você do jeito que você é. Você é princesa aos olhos de Deus, você é o príncipe aos olhos de Deus. Você foi criado pelo varão perfeito, você foi criado por Deus. Então, o poder dos hábitos divinos. A palavra fala, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus Cristo, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem,
que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito de vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Jesus é a verdade, né? Aqui é basicamente a analogia do batismo, né? Quando você é submerso como velho homem, você deixa naquelas águas as coisas podres do velho homem e ressurge como um novo homem formado à imagem e semelhança de Cristo. Quer dizer, a imagem e semelhança não, como um varão perfeito, como a estatura do varão perfeito. Então, o contraste entre a vida do ímpio e do crente. A ênfase agora de Paulo, ela retorna lá à cosmovisão do cristão, né? A mente do crente. E aí ele cita, nessa passagem, que ele aprendeu com Cristo, né? Aprendeste com Cristo, se de fato ouviste, nele fostes instruídos, vos renovar no espírito da vossa mente e vos revestir do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão. Então, esses 5 passos, a gente tem que notar que Paulo não fala apenas de aprender sobre Cristo, mas ele aprender com Cristo. É bem diferente, é um estreito relacionamento que nós temos com Cristo, com Jesus. Aprender de Jesus é você ter conhecimento dele, você ter informações sobre ele, você poder seguir a ele. Jesus é nossa substância, é nosso mestre, é nosso conteúdo de aprendizado. Nós estamos aí diariamente aprendendo com Cristo. Momento a cada momento nós estamos aprendendo com Cristo. Basta que você ouça. Olha lá o segundo passo lá. Se de fato ouviste, você consegue ouvir a voz de Deus? Então, os 3 primeiros itens, eles vão versar sobre isso mesmo. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu conheço a Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, aprender com Cristo é a gente se despir da velha criatura, né, eivada lá de pecado, e a gente se veste com as roupas novas, né, da nova criatura, criada à imagem de Deus, as vestes da salvação. Então, tornar-se cristão, quando a gente se torna cristão, exige uma mudança radical. Você tem que estar pronto para você mudar, transformar. Crente não transformado não é crente. Você teve sua vida, olha para o passado, olha como você era e olha como você é hoje. Teve transformação na sua vida? Você está caminhando com Cristo. Então, você tem que... Você se tornar cristão, ele envolve o quê? Você repudiar o pecado, repudiar o nosso eu interior, ou repudiar a nossa humanidade caída, repudiar a nossa pessoa corrompida, dominar aí, essa pessoa corrompida aí que é dominada por paixões descontroladas, enganos, uma mente fútil, medíocre. Eu era assim, você era assim. A gente tinha essa mente antes da gente conhecer a Cristo. Quando você deixa Cristo entrar no seu coração, tudo isso é transformado. Se disponha a cada vez mais crescer na graça e no conhecimento. Se disponha, busque, se esforce. Então, nascer de novo, como um novo eu, segundo a imagem de Deus, a gente tem que ter um arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno é você não ter um pecadinho de estimação. Né? Senhor, isso aqui está difícil para mim, mas me ajuda me ajuda a melhorar, só que você não quer que ele melhore, você quer continuar naquele pecado, aquele pecado te agrada. Não existe pecadinho e pecadão, né, que a gente fala. A gente tem que limpar isso da nossa vida. Deus quer trabalhar na nossa vida. Se disponha.
Coloque para Deus a sua dificuldade. O que eu falei já, abra seu coração. A gente é um renovo de Deus. E aí nós vamos entrar já no tema dessa aula. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A gente já leu, mas eu vou enfatizar. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, exortação à santidade. Paulo ele não colocou só os princípios, só que agora ele vai aplicar esses princípios. Nas diferentes áreas da nossa vida, esses princípios vão ser aplicados. Então, Paulo elenca aqui 6 pecados, e aí ele chama esses pecados pelo nome. É a forma como o apóstolo aí usou para enfatizar que a gente precisa evitar ao máximo a prática desses pecados. Eles incidem diretamente no nosso relacionamento entre cristãos. Então, cada determinação aí, ela vem acompanhada de uma forte argumentação teológica. Vamos ver item. Mentira. Por isso, deixando aqui, desculpe, aí vocês orem por mim, porque foi uma preguiça de eu colocar a aula de cada item desse. Então, eu fiz um generalizado. Já era quase 1h da manhã, eu falei, não, senão eu vou... Então, perdoem a preguiça. Então, mentira, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então, a mentira, qual é o propósito da mentira? É enganar o outro, ou não? É agir com trapaça. A gente sabe até quem é o pai da mentira, né? João 8,44 fala que o diabo é o pai da mentira. Então, quando a gente fala a verdade, Deus está trabalhando em nós. Só que quando a gente mente, quem está dirigindo a nossa vida é Satanás. E não tem mentirinha, não. Porque o que acontece? Você recebe uma que a gente sempre usa, você recebe uma ligação, fala que eu não estou. Sim, fala que eu não estou. É uma mentira banal, não é? Aos nossos olhos, banal. Só que daqui a pouco você vai encontrar com aquela pessoa e você vai ter que inventar uma nova mentira para justificar essa. E assim vai crescendo. Daqui a pouco é uma bola de neve que você já está enredado nessa mentira pequenininha lá de baixo. E assim que trabalha, né? Quando em Apocalipse está escrito que os mentirosos, ou seja, aqueles que são controlados pela mentira, não vão herdar o reino de Deus. Apocalipse 22:15. E o primeiro pecado cometido, condenado na igreja primitiva, foi a mentira. Ou quem não se lembra lá de Ananias e Safira, a retenção do dízimo. Então a mentira, ela destrói uma comunhão, a comunhão nas famílias, a comunhão na igreja. A mentira, ela corrói. É uma ação corrosiva. Então, a comunhão, que é edificada ali na confiança, ela cresce, a verdade, ela fortalece os laços dessa união. Caminha na verdade. Não é fácil, às vezes, você ouvir verdades. Porque, muitas vezes, essas verdades, elas tocam numa ferida que dói ainda na tua vida. Mas essa verdade, quando é dita com amor, ela é para a sua edificação. É para você, Deus querendo mandar uma mensagem para você, falou, olha, cuidado, porque essa ferida, se não for cicatrizada, ela vai te prejudicar.
Então, às vezes, você gosta de falar a verdade, mas você não gosta de ouvir verdades. É diferente. E a mentira, como eu te falei, né, ela enreda a gente numa rede que a gente não consegue mais sair dela. Ela tem uma situação que aparenta uma normalidade, uma coisa sem consequência, mas ela vai crescendo cada vez maior. Em segundo lugar, é o orgulho, né? Porque somos membros uns dos outros. Se a gente é membro um dos outros, você tem que ser igual aos outros, um igual ao outro. Não tem ninguém maior nem menor. Para Cristo, Ele ama você da mesma forma que Ele ama um bandido. Isso é um detalhe. O amor de Cristo é ágape. Ele aceita o bandido como ele é. Ele detesta o pecado do bandido, mas Ele ama a vida do bandido. Então, a natureza caída do homem, ela é resultado do quê? De uma rebelião. É uma rebelião contra Deus. A inclinação natural é a gente tentar governar a nossa própria vida. Essa é a inclinação natural do homem, né? A juntar tesouros para si. Tesouro aqui não é só dinheiro, mas às vezes você começa a assimilar a filosofia do mundo e aquilo tem mais valor para você do que a filosofia de Deus. Você lê qualquer livro que teoricamente fale sobre a Bíblia, justifique algumas coisas da Bíblia, só que não lê a Bíblia para ver se aquilo que está colocado lá é verdade, não é um bereiano, né? Então, cuidado com o que você lê. Às vezes essas leituras têm uma aparência do bem, aparência de coisas que vão edificar a sua vida, mas vão colocar mais dúvida na sua vida. E Jesus não é um Deus de confusão. Então, essas pessoas que agem com orgulho, elas em si mesmas elas são tolas, elas são egocêntricas, elas são orgulhosas, é óbvio. E essa é uma raiz de todos os problemas do homem. Vamos colocar aqui algumas evidências práticas, né, do orgulho. O orgulhoso ele tem um espírito independente. Ele não busca Deus ou outras pessoas para ajudar ele, não. Ele acha que pode fazer tudo sozinho. Em segundo lugar, ele é snob. Ele seleciona seus amigos. Então, o orgulhoso ele gosta de ser o quê? O centro das atenções. Cuidado com a acepção de pessoas. É um cuidado que a gente tem que ter, né? Eu gosto muito, eu estava até comentando com o Jadiel hoje, que o pastor Ion, ele é um pastor que não tem asco do cheiro da ovelha. Pensem nisso. Falha em admitir os próprios erros. O erro nunca é dele, o erro é sempre dos outros. Ele não se deixa ensinar, ele tudo sabe, tudo conhece, o ego dele está sempre cheio, né? A gente pode falar que é o crente Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Ele é rebelde contra as autoridades. Toda a autoridade da sua vida, que é colocada sobre a sua vida, é colocada por Deus. E o que a palavra diz que você tem que fazer? Honrar essas autoridades. É óbvio que se essas autoridades trilharem um caminho que não seja bíblico, você ore por ela. Não vai seguir, mas também não vai se rebelar. Meu irmão, onde tem confusão, não tem a presença de Deus. O espírito de rebeldia afasta Deus. Então, discordar de uma situação é lícito, mas se rebelar contra essa situação vem do maligno. Ações insensíveis. A pessoa é fria, a pessoa não tem amor. Tem alguém jogado na rua, ele muda de calçada para não passar naquela. As conversas giram em torno de sua pessoa. É egocêntrica, ela se acha a última bolacha do pacote, ela se basta, não tem mais ninguém. Atitudes ostensivas. O orgulhoso não aceita ser contrariado, ele sempre tem razão. Ele não aceita nem ser contrariado e não aceita também que as outras pessoas errem. É lógico, se ele é o perfeito, ele não aceita outras pessoas errarem. Ela não tem uma atitude perdoadora.
Agora, o mais importante, o orgulhoso, ele não se aceita. Ele tem que se colocar num pedestal porque ele tem uma grande raiz de amargura. Ele não se aceita. Ele se auto-rejeita. Então, ele tem que se colocar numa posição de altura que é para ele aparecer, porque ele mesmo não se aceita. Ele tem um complexo de inferioridade. Ele trata esse complexo de inferioridade com orgulho. E como que a gente faz para vencer o orgulho? Em primeiro lugar, a gente tem que se entregar a Jesus Cristo verdadeiramente, né? Como Senhor e como Mestre. Né? Cada área da sua vida, coloque nas mãos de Deus. Coloque nas mãos de Jesus Cristo. Deixa Ele trabalhar. Em segundo, a gente tem que aprender a se submeter a cada autoridade que Deus coloca na nossa vida. Se submeta, ore, peça força, não é fácil, mas peça força. A gente tem que mudar o nosso comportamento pecaminoso. Os pecados que a gente comete, acende uma luzinha vermelha, ou não é assim com vocês? Quando você erra, acende uma luzinha vermelha e você pode se arrepender daquele pecado. Isso é um tratamento que você tem que ter para que você não volte a cometer o mesmo pecado. Então, se arrependa, mas não volte a cometer. Peça a Deus força. Quando é difícil para você corrigir esse erro que você tem, peça para Deus te dar forças para que você corrija a sua vida. Não volte a cometer o mesmo pecado que você tem feito e que está desagradando a Deus. E, principalmente, para você quebrar o orgulho na sua vida, começa a servir os outros. Você é servo. Você é servo do Deus Altíssimo e também servo das pessoas. Ajude, seja um ajudador. Em terceiro lugar, a ira. Eu não sei que hora que termina hoje. Eu nem sei. Daqui a pouco vem o... Então... Excelente pergunta, vamos pedir aos universitários. Quando deu um 03 aqui na frente, eu não vi. 14? Faltam só 8 páginas, então dá tempo. Ira, no 26 fala, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Interessante que tem 2 tipos de ira, né? A ira justa e a ira injusta. Então, como é que você pode ser irado com justiça, né? Vamos elucidar isso. Moisés, lá quando desceu do monte e viu o povo idolatrando 2 bezerros, ele se irou, ele se voltou contra essas pessoas. Então, é uma ira que era justa. Né? Lutero, contra as indulgências, também era uma ira justa. Só que o mais célebre é a que Jesus expulsando os mercadores do templo. Então, isso é um exemplo para você de uma ira justa. Se Deus ele odeia o pecado, nós crentes também devemos odiar, ou não? Uma coisa é certa, né? Se a gente não pode ficar irado. A palavra fala, dai lugar não fique irado, dai lugar a ira. Eu não me lembro agora como é que é, dar lugar à ira. Não deve dar lugar à ira. Esse dar lugar, que a gente deve dar lugar à ira, né? Não, essa é a passagem. Eu não lembro. Daqui a pouco eu vou buscar aqui no HD, eu já vejo. Isso, esse nós vamos falar. A gente não deve ficar irado, que a pessoa... irado num certo grau. Veja, para você conseguir ficar irado, você tem alguns passos. Você pode ficar irado contra a pessoa certa, no grau certo, na hora certa, com o propósito certo e no caminho certo. É possível você conseguir fazer isso? É muito difícil, só Cristo. Então, só se a gente estivesse lá na santidade de Deus, a gente conseguiria seguir tudo isso. Mas dei lugar à ira de Deus. Sabe o que significa esse dei lugar? É você dar passagem. Esse dar lugar é dar passagem.
Porque a ira de Deus é perfeita, a sua não. Se você entrar com a sua ira na situação, você vai meter os pés pelas mãos. Mas se você der lugar para que a ira de Deus resolva a questão, essa ira é perfeita. Obrigado. Então, Paulo, ele apresenta 3 negativas aqui nessa passagem para essa expressão, né, até permissiva, irai-vos. Não pequeis. Então, a gente tem que assegurar que nossa raiva não está embasada no orgulho, não está embasada no despeito, na malícia, ou principalmente na vingança. Quando você fica irado para você se vingar, você está agindo corretamente? Com certeza não, né? Então, fala também, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, Paulo está fazendo o que aqui? Está exortando que a gente não armazene a raiva dentro de nós, não. Porque aqueles que deixam esse sentimento aí enraizar, uma hora ele vai sair, vai colher o quê? Uma raiz de amargura. Vai tornar a cura daquela ira mais complicada. Então, a gente não tem que guardar ressentimento, não, no interior. O guardar ressentimento, ele denota o quê? Uma ausência de perdão. Pai, machucou, doeu, eu estou irado com aquela pessoa, me ajuda a tirar esse sentimento, cuida daquela pessoa, e eu libero, me ajuda a liberar perdão para aquela pessoa. Meu irmão, quando você faz isso, você está falando o quê? A verdade que está no teu coração, e aí você está limpando o seu coração, e Deus está selando o seu coração com paz. Você está tirando aquele jugo, transformando por algo que seja mais leve. E em terceiro, não deis lugar ao diabo. Meu irmão, o diabo ama tirar proveito das mentiras. Ele fica ali na espreita até que ele cria uma oportunidade. E aqueles que dão vazão, que deixa Satanás comandar os caminhos. Caminho tortuoso, ele vai... veja, ele não induziu Caim ao pecado? Ele não colocou na mente de Caim, Abel deu lá o dízimo melhor para Deus, Deus não ouviu o meu. Começou a colocar dúvidas, colocar situações, ele não tratou aquela situação, deixou a coisa com ela até o ponto que ele matou o irmão. Então, meu irmão, é a ventilação da raiva. Cuidado com isso. Tem pessoas que são explosivas, né? Ela atira estilhaço para todo lado, ela está com raiva, ela não fica na frente, que você vai receber aquilo, ela ficou com raiva com uma pessoa e fica atirando em todo mundo que está ao redor dela. Cuidado, todos os tipos de destempero te tiram do caminho de Deus. Destempero emocional é complicadíssimo. Até a palavra fala, uma dessas... do fruto do Espírito é o domínio próprio. Agora tem pessoas também que não são explosivas, mas elas congelam a raiva dentro dela. Diferente aí de você jogar a raiva fora, essas colocam a raiva para dentro. E aí sim, você fica com o coração amargurado. Somente através do perdão genuíno, essas pessoas conseguirão se desvencilhar dessas ciladas do diabo. Então, meu irmão, é preciso você fazer uma asepsia na sua mente. Tá? Volte ao seu passado, analise o seu passado, vê se em algum momento você deixou de liberar perdão por alguma atitude, algum ato, né, que te machucou no passado. Tá? Faça uma limpeza. Limpe, dá uma faxina na mente, descontamina seu coração. Esses sentimentos são perniciosos. Costumo falar que a nossa vida é um tijolo, vai crescendo como um muro vai sendo colocado, tijolo após tijolo. Se tem um tijolo que sai do local, aquele tijolo vai causar o quê? A destruição do muro. Meu irmão, não vou chegar nem no... Eu queria falar rapidamente sobre a amargura. A gente tem que falar de roubo e tal, mas não vai dar tempo. Então vamos falar de amargura. A palavra que é usada em grego é pícria. Pícria.
que significa amargura. Amargura, então, ele é o quê? É um sofrimento que ele é arraigado em dor e em sentimentos mal resolvidos. Então, a amargura ela é um vulcão adormecido em você, que em algum momento, a amargura está adormecida, em algum momento ela vai, como um vulcão, né, vai entrar em erupção. Então, devido à natureza pecaminosa, até egocêntrica nossa, que a gente não quer se humilhar, não quer pedir perdão pelos erros ou por alguma situação, a gente tem muita dificuldade em perdoar os outros, né? Quando você tem essa dificuldade de perdoar os outros, você tem dificuldade de limpar o seu coração. Uma pessoa que amarga, que está com amargura, ela é azeda, ela tem conversas azedas, é uma pessoa cheia de ressentimento. É difícil você conversar com uma pessoa amargurada. É muito difícil, é complicado, ela se recusa a te ouvir, a se reconciliar, ela sempre tem razão, ela está sempre num estado irritadiço, sempre num estado de prostração, animosidade sem fim, irritabilidade. Então, uma pessoa amargurada tende a ter o quê? Opiniões duras, ela é carente de amor. Ela fica fechada em si mesma, ela é cheia de cólera, irritadiça, ela é repulsiva, ela afasta qualquer pessoa de se relacionar com ela. Como que você pode vencer a amargura? Meu irmão, perdoe, perdoe completamente. Cada pessoa que te ofendeu, que te fez mal, perdoe. Você não vai sentir vontade, não, mas peça para Deus, libere perdão, fala, Senhor, perdoa. Eu não consigo limpar meu coração se não for através da sua força, não, do seu ensinamento, mas eu libero perdão, eu quero perdoar. Liberar perdão, mesmo sem vontade. O Espírito Santo te ajuda quando você é sincero. Peça perdão a Deus e aos outros por alguma atitude errada da sua parte. Nós somos sempre devedores do amor. A palavra fala que a gente deve suportar em amor. Terceiro, reconhecer que receber ofensas nesse mundo é inevitável. É o que eu falei, né? Não é o que é a pessoa, é o que está por trás da pessoa. Então, o que você tem que estar preparado é para responder a esses ataques biblicamente. O que é responder biblicamente? Responder em amor. É difícil, não é fácil, mais fácil falar aqui do que viver isso aqui. Mas é como a gente tem que ser. Você quer ter a estatura do varão perfeito, a raiz do caráter de Cristo? Trabalhe. Lute contra essas situações. Então você tem que ter muito conhecimento, muita sabedoria. Você tem que ter espírito de conselho, espírito de fortaleza, de entendimento e de temor a Deus. Porque com isso você consegue limpar todas essas coisas ruins do teu coração. Aí eu ia falar de cólera, de gritaria, de blasfêmia, de malícia. São tudo coisas que a gente conhece. A gente pode colocar biblicamente, versículo com versículo, todas essas situações, mas você sabe aquilo que você tem caído. Você conhece aquilo que você tem errado. Você conhece a área que você precisa trabalhar na sua vida. Então se coloque nas mãos de Deus, peça força. Ele é onipotente e é onisciente também, então ele sabe. Se você não rasgar o coração e não falar, uma hora ele vai te lembrar, falar, filho, aqui. Eu costumo falar que a nossa vida é um armário. Sabe o seu armário de roupas? Então tem uns que as gavetas, aquilo que é aparente, você deixa tudo bonitinho, tudo bonitinho. E tem uma gavetinha lá onde você coloca todas as sujidades, tudo aquilo que não presta, você coloca naquela gavetinha. É nessa gavetinha que Deus quer trabalhar na sua vida. É nessa gavetinha que você tem que limpar, que tratar. Quer falar? Microfone, por favor. É melhor... Deixa eu descer.
Geralmente, quando a pessoa está com essa amargura, com esse estágio, né? Ela não reconhece que ela está assim, né? Então, assim, ou Deus quebra, ou ela muda, né? Exatamente, porque o diabo tenta quê? Aprisionar, cegar. Deus liberta, o diabo aprisiona. Meu irmão, desculpa aí não ter conseguido completar todas as situações que a gente tinha que conversar, mas coloque para Deus esse complemento na sua vida, para que Ele complete o incompleto na sua vida.